Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com a nossa série Discípulos Fazendo Discípulos. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estarmos juntos, conectados através deste vídeo. E ainda falando sobre as características dos discípulos de Jesus, hoje no episódio número 3, hoje falaremos sobre negar-se a si mesmo. Desde já eu lhe convido a assistir os episódios anteriores desta série, para que você fique inteirado concernente a este assunto, a este tema, discípulos fazendo discípulos. Assista os episódios anteriores. Bem, queridos, em Mateus capítulo 16, o verso 24, o Senhor Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, o verso 24. Bem, queridos, Jesus ele não disse: venham, me sigam, e se der, se for possível, vocês negam-se a si mesmo, renunciam a si mesmo, se der. Não, ele não disse assim. Ele deixou bem claro que, primeiro, segui-lo era opcional. Ninguém é obrigado, ninguém era ou é obrigado a seguir Jesus. É opcional. A pessoa decide se quer ou não seguir Jesus. Agora, segundo, ele deixa bem claro que aqueles que optarem em segui-lo, haverá condições. Ele diz: se alguém quiser, quem quiser seguir-me, negue a si mesmo. Primeiro, se alguém quiser, opcional. Segundo, as condições, negue a si mesmo. Primeiro, negue a si mesmo. Aí depois, venha e siga-me. Ou seja, deve deixar de viver o seu eu, o seu ego, viver para si mesmo, viver da sua maneira. Ele está dizendo o quê? Vocês devem de deixar de viver da sua vã maneira de viver, da maneira que vocês querem viver. Se vão me seguir, vocês têm que andarem, têm que viver da maneira que eu quero, que eu ordeno, que eu ensino, que eu mostro. É assim que vocês têm que viver. Não da sua maneira, mas da minha maneira. Mas antes de definirmos o que é negar a si mesmo, vamos definir o que não é negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é autoflagelo. Negar a si mesmo não é um ato de resistência para saber o quanto eu resisto diante de uma tentação, diante de uma prova. Não, não é isso. Negar a si mesmo não é um ato de penitência religiosa para alcançar um estágio espiritual mais elevado. Nada a ver, não é isso. Negar a si mesmo não é apenas negar o meu eu, o meu ego, as minhas vontades. Não. Castigar o meu ego, os meus desejos, os meus interesses, castigar. Não é nada disso. Mas o que é negar a si mesmo? É importante entendermos primeiramente que negar a si mesmo não diz respeito somente a mim, aos meus interesses, às minhas necessidades, mas que negar a si mesmo está relacionado a outras pessoas também. Negar a si mesmo não é só questão da minha pessoa, do meu eu, mas está também relacionado às pessoas que estão à minha volta, o grupo, o coletivo, e não só a minha pessoa. Quando partimos dessa ótica, dessa ideia, que negar a si mesmo também envolve o próximo, o outro, o coletivo, quando partimos dessa ideia, compreendemos melhor o que é negar a si mesmo e colocamos em prática da maneira correta. Negar a si mesmo é renunciar às vontades, os desejos e os direitos, embora sejam justificáveis como justos e necessários. Negar a si mesmo é simplesmente aceitar que o outro, que o coletivo prevaleça, seja beneficiado também, e não somente eu.
Negar a si mesmo é aceitar a circunstância ora vivida, mesmo que dolorosa, mesmo que desagradável. Mas negar a si mesmo é aceitar a circunstância. É abrir mão da razão, é abrir mão da zona de conforto e das necessidades. Não é negar só por negar, mas que primeiramente o nome de Deus seja glorificado na sua atitude de negar a si mesmo. Não negar a si mesmo como vanglória, que você é forte, que você é capaz, mas negar a si mesmo envolve primeiramente deixar que o nome do Senhor seja glorificado na sua atitude, na sua renúncia. E, em segundo lugar, que os outros também recebam, tenham, sejam, saibam, assim como você tem, é e sabe. É ceder também para que o outro seja beneficiado. Isso é negar a si mesmo. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo, diante do sofrimento. O Mestre Jesus, ele nos deu o exemplo diante do sofrimento, o que é negar a si mesmo. Em Mateus 26, de 39, está escrito a oração de Jesus. E ele diz assim: meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Diante de uma circunstância, de um sofrimento que o Senhor Jesus via, sabia que iria passar, ele ora pedindo: Senhor, se possível, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, esse sofrimento, esse momento que se aproxima, passa de mim, se possível. Todavia, não seja a minha vontade que venha a ser prevalecida, mas que a tua vontade seja prevalecida. Jesus nega a si mesmo em obediência e em benefício à humanidade. O segundo exemplo, circunstância, é diante do poder, da influência que temos, do poder, da autoridade que exercemos. Diante de uma circunstância onde eu posso usar a força, o poder, e eu não uso e busco outros meios onde o nome do Senhor é glorificado e não o meu. Apesar de ter poder, autoridade, exercer influência, mas eu não uso nada disso, mas eu procuro outros meios para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso é negar a si mesmo. Há pessoas que, diante da posição que exerce, da autoridade, da influência, quando os seus subordinados erram, desobedecem, essas pessoas usam do poder, da influência, da autoridade que têm e castigam, repreendem, corrigem severamente, implacavelmente, sem misericórdia, severamente. Simplesmente porque elas podem, têm autoridade, têm o poder, então exercem o que têm para corrigir aqueles que falharam. Não buscam outros caminhos. Ela quer demonstrar que ela pode, que ele tem o domínio, que ele é quem manda. Mas Jesus, ele nos dá o exemplo diante do poder, da autoridade, da influência que exerce. Ele mostra como negar a si mesmo, mesmo tendo tudo isso, e resolver de uma outra forma, onde o nome do Senhor é glorificado e não o dele. Jesus está prestes a ser preso. E um dos discípulos tenta salvar Jesus ferindo um dos soldados. E Jesus diz: pensa tu que eu não poderia agora mesmo orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Você pensa que eu não tenho influência com meu Pai para pedir a Ele agora mais de 12 legiões de anjos para me defender? Você pensa que eu não tenho esse poder? Você acha que eu não posso fazer isso? Como, pois, se cumpriria as Escrituras se eu fizesse isso? Como é que iria se cumprir as Escrituras? Que dizem que assim convém que aconteça. Ele acaba de dizer que não vai agir da sua maneira, não vai agir do seu modo,
do seu modo, do seu poder, da sua influência, e acaba dizendo que não vai fazer isso, apesar de poder, simplesmente para se cumprir a vontade do Pai, simplesmente para se cumprir o que estava escrito, simplesmente para acontecer o que realmente tinha que acontecer. Ele renuncia. Só eu posso fazer isso, mas não vou porque é para se cumprir a vontade de Deus na minha vida. É a vontade do Pai na minha vida que tem que se cumprir e não a minha vontade. Às vezes as pessoas, em meio a uma circunstância como essa, elas usam do seu poder, da sua autoridade e dizem: eu sou filho de Cicrano, me respeite. Eu tenho essa posição, me respeite, eu tenho poder, eu tenho autoridade. E as pessoas agem assim, com seu eu, com seu ego, não nega a si mesmo, que preferem que o seu nome seja exaltado e respeitado. Elas não querem saber se é plano de Deus na vida dela, aqui que está acontecendo, que está desenrolando neste momento, nesse contexto em que ora vive. E você? Você está disposto a renunciar a si mesmo, para que em sua vida os planos de Deus se cumpram? Você está disposto a renunciar, a negar a si mesmo, para deixar os planos de Deus acontecerem em sua vida? E o nome dele seja glorificado? Mesmo que seja numa circunstância de perseguição, está disposto a negar a si mesmo e deixar Deus trabalhar nessa circunstância? Mesmo que você tenha razão, você quer perder a razão para deixar Deus trabalhar nesse contexto e o nome dele ser glorificado? Mesmo que tenha perdas materiais, está disposto a negar a si mesmo para que dentro da perca o nome do Senhor também seja glorificado? Mesmo que tenha que abrir mão, seja lá do que for, está disposto a negar a si mesmo e abrir mão para que o nome do Senhor seja glorificado? Os verdadeiros discípulos devem negar a si mesmo e deixar o nome do Senhor ser glorificado. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim, diz o Senhor, e do Evangelho, esse a salvará. Marcos 8:35. Que o Senhor vos abençoe. No próximo episódio, dando sequência às características dos discípulos de Jesus, com base no versículo que hoje nós lemos, em Mateus 16:24, que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Baseado nesse versículo, no próximo episódio falaremos sobre tome sobre si a sua cruz. Tome sobre si a sua cruz. Na série Discípulos fazendo discípulos. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.